Olá, sejam muito bem-vindos e nós vamos falar hoje então sobre composição visual. E o que é composição visual? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para ficar mais fácil da gente entender. Quando você é convidado para uma festa, qual que é a primeira coisa que você pensa? Provavelmente é como que você vai vestido, né? Então aí você começa a imaginar, a lembrar das roupas que você tem no armário, a pensar o que uma peça combina com o outro e começa a compor mentalmente seu traje para ir no dia da festa. Então, por exemplo, você lembra, eu tenho aquele sapato ou aquela sandália que eu comprei para aquela ocasião, eu posso usar com uma calça jeans, eu adoro essa calça jeans, me sinto bem confortável com ela, vou usar junto com esse cinto de cor preta que combina com o sapato, e a gente vai compondo, então, todo o visual para aquela ocasião. E o que a gente fez, então? Foi compondo o traje para que se adeque àquele tipo de festa que a gente vai. Porque dependendo do tipo de festa, a gente vai com um tipo de traje. Então, sabe que o artista faz a mesma coisa quando vai compor uma obra de arte, né? Ele vai pensar em todos os elementos que ele tem ali no momento para manejar e o satisfaça para produzir então uma composição visual. Agora aqui eu estou colocando algumas imagens de alguns artistas que fizeram esse tipo de composição. Então aqui nós temos um painel, uma ilustração de arte de rua. Aqui uma obra de arquitetura do Oscar Niemeyer. Aqui é uma ilustração do artista Natan, uma ilustração digital. E aqui a fotografia como a gente conhece, como a gente está tratando aqui na disciplina. Então, todas essas formas de expressão artística, é claro que existem infinitas outras, elas se manifestam por meio de elementos visuais, e esses elementos visuais eles são compostos pelo artista para passar um significado. Então, o que é composição visual? É a forma como nós colocamos todos os elementos em uma imagem, em um espaço, é a organização e arranjo dessas formas, desses elementos. E isso é a essência de uma ilustração, de uma fotografia, é tentar passar uma informação através daquela imagem que a gente está compondo. Então, para deixar o mais simples possível, composição é o arranjo dos elementos que nos faz enxergar aquele trecho, aquele pedaço da obra. Então, todo trabalho artístico tem algum tipo de composição visual. Pode ser criada conscientemente ou por acidente, mas sempre a gente tem uma composição mínima ali naquela obra. Então, esse artista pegou o desenho de uma joaninha e ele foi pensando como se fosse cada quadrante desse daqui fosse uma folha de papel separada, como colocar a joaninha no papel para passar um significado distinto, um significado diferente. Então aqui ele fez uma composição da joaninha, na boca da garrafa, com uma folha, alguma coisa assim. Aqui ele colocou a joaninha só no centro. Aqui parece que a joaninha tá indo embora, né, do jeito que ela foi posicionada aqui. Aqui tem outras joaninhas, várias outras, que elas estão se dispersando, parece. Aqui mostrando essa simetria, né, desse tipo de inseto. Aqui mostrando os detalhes também, ou a textura da joaninha. Aqui mostrando um padrão que elas foram postas lado a lado, então identificando aqui um padrão visual. E aqui a gente pode perceber que ele está mostrando, tentando mostrar algo em relação aos tamanhos, a comparação, né? Uma bem maior, a outra menor e assim por diante. Então vejam que com a mesma fotografia, com o mesmo objeto, a gente consegue diferentes significados com a fotografia. Isso vai depender da perspectiva de quem está fotografando. E até coloquei aqui essa imagem, né, que é bem antiga, que a gente encontra na internet, que acho que a composição visual reflete muito bem isso. Depende da posição do fotógrafo, ou do que ele quer fotografar, esse número pode aparecer o número 6, né, se o fotógrafo estiver sob essa primeira perspectiva, ou então o número 9 sob a outra perspectiva. Então, tudo depende do ponto de observação
da pessoa, do fotógrafo, ou então da composição visual que ele vai realizar para aquela cena, para fotografar aquele momento, tá? Então, a composição visual, como nós falamos, é essa organização que estabelece alguns princípios pré-estabelecidos, ou seja, a gente tem algumas ferramentas já pré-estabelecidas que são bastante usadas na fotografia. E os artistas vão buscando esses arranjos para criar um trabalho pessoal e também que tenha expressão, e não fique tirando só fotografias ao léu. Tá? E uma dessas regras que nos ajuda a melhorar a expressão das nossas fotografias é a regra dos terços, como nós vamos ver agora a seguir. Então, regra dos terços é uma técnica utilizada na fotografia para obter melhores resultados na composição visual. E o que é isso? A gente pega o nosso espaço de trabalho, aqui eu coloquei a imagem na vertical, mas ela poderia estar também posicionada na vertical, como se pensasse numa folha de papel. Ela pode estar na horizontal ou na vertical. É a mesma coisa se a gente tiver com a câmera fotográfica. Então, a gente tem que dividir esse espaço em terços. Então, a gente percebe que a gente tem as linhas aqui na vertical e duas linhas na horizontal, separadas pelo mesmo espaçamento entre uma e outra. E nós temos a interseção dessas linhas aqui ao centro, que a gente considera que são as partes mais importantes, que chamam mais atenção nas imagens que a gente vai fotografiar. Então, veja que a regra dos terços, ela vai ser utilizada na fotografia para a gente obter uma melhor composição na imagem. Em muitas câmeras fotográficas já vem esse recurso disponível, como eu mostro aqui na imagem, que a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Mas também é uma questão da gente imaginar essas linhas quando for fotografar para a gente obter um melhor enquadramento, porque não precisa ser exatamente naquele ponto ali onde está dividida a imagem, mas se a gente estabelecer algumas linhas imaginárias, a gente já consegue esse efeito facilmente. Mas é claro que isso precisa de prática. Então, vejam que aqui foi alinhado o rosto da menina, da criança, e foi colocado o rosto dela na segunda linha aqui dessa regra dos terços, na segunda linha na vertical, que deixou o rosto dela simétrico de um lado do outro, mas também mostrando muita coisa do fundo aqui, fazendo essa composição visual. Então, é uma ótima opção usar essa técnica para quem está começando ou se acostumando com essa técnica. Então, não se preocupe com o tema, com o enquadramento, que isso aos poucos vai se tornando instintivo. Você precisa primeiro treinar bastante para conseguir entender e explorar cada vez mais essa técnica. Então, vejam que aqui a menina, esse retrato foi colocado também um pouco deslocado e não exatamente no centro da imagem. Foi colocado também na segunda linha vertical para que a gente dê destaque para a menina, mas também para o contexto onde ela está, que ela está ali provavelmente no mar ou num rio. Então, essa técnica é perfeita para a gente destacar essas partes específicas que a gente deseja. Aqui um outro exemplo, vejam que então foi colocado os personagens dessa fotografia na primeira linha vertical, diferentemente das outras anteriores que foram mostradas. Um modo de a gente usar a regra dos terços é usando os pontos de interseção das linhas. Como eu mostrei na primeira imagem, esses pontos de interseção são os pontos muito importantes da área da imagem. Então, a imagem ela sempre terá esses 4 pontos de interseção que são os elementos principais que vão ser destacados na imagem. Então, essa foto aqui, esse retrato, por exemplo, da pessoa. Veja que a gente tem esses pontos de destaque aqui, tanto na parte superior, quanto aqui, essas interseções aqui na parte inferior. E isso vai dando destaque para aquilo que a gente quer mostrar. Então, aqui nesse caso desse retrato, o fotógrafo optou por deixar a área dos olhos e a boca alinhado nesse quadrante central aqui, que é o de mais destaque na imagem. Aqui um outro exemplo, que a gente tem então a imagem do soldado, e vejam que ele é deslocado para uma das laterais da cena,
ele é colocado então aqui nesse caso na primeira linha vertical da imagem, e a gente consegue ver o cenário onde ele foi inserido. Então aqui o interlocutor, o fotógrafo, acabou usando a primeira linha vertical para chamar a atenção de quem está observando aquela cena ou aquela fotografia. Aqui então, agora a gente tem um outro exemplo que também foi utilizada a regra dos terços, uma fotografia de um animal, né, no espaço, de uma ave. Então vejam que aqui a gente tem a regra dos terços para a gente entender, ver como que foi posicionado no espaço. Então, além dessas interseções, da gente poder usar a favor da nossa composição, a gente pode também usar as linhas horizontais e as linhas verticais. Então, dependendo do assunto da composição, elas podem destacar um elemento, como formas geométricas, arquitetura, os olhos e assim por diante. E eles são ideais para a gente conseguir alinhar a nossa composição, equilibrar a nossa composição. Então aqui é um exemplo de uma fotografia de uma paisagem. Veja como que foi realizada essa fotografia. A pessoa quis dar ênfase para a parte do céu, então ela usou esses quadrantes superiores aqui para ocupar com a área do céu e o inferior para a área do oceano. A mesma coisa aqui, novamente, essa imagem, né? Que o alinhamento do rosto foi colocado aqui nessa parte central para dar destaque aos olhos e à boca nessa fotografia. Um outro jeito da gente utilizar a regra dos terços é usar o terço, que é a combinação dos 3 quadros adjacentes, seja na vertical ou na horizontal. Então você pode usar os terços para dar destaque àquele assunto. Então, por exemplo, aqui nessa fotografia de exemplo, a gente tem um maior destaque para a imagem do barco aqui, mas os elementos que estão colocados aqui ao lado, nesses quadros adjacentes, também ajudam a compor o visual, o local onde foi feita essa foto. Então, isso que acaba sendo interessante, ele dá destaque para um primeiro plano, aqui seria o barco, e também consegue enfatizar o fundo do cenário. A mesma coisa aqui, que a gente percebe, né, nessa cena, que esses quadrantes laterais aqui, eles são destacados, mas eles conduzem o nosso olhar para esse quadrante central aqui, e que está de uma proporção menor que os da lateral. Então, estudos fotográficos chegaram à conclusão que quem observa uma imagem sempre foca primeiro nesses pontos aqui de interseção. Por isso, esses pontos das regras dos terços são os mais importantes e que vocês vão tentar praticar. Quanto mais fotos vocês forem tirar, vocês irem praticando, lembrando ou imaginando essas divisões da regra dos terços para vocês equilibrarem a fotografia de vocês. Então, por hoje a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.